Boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Jadir Gonçalves Rodrigues, gravando mais um vídeo para o nosso canal Humanitas Diálogos Históricos. Dessa vez nós vamos trabalhar com a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, pensando o ensino de História. E aí vamos trabalhar com alguns apontamentos. Tá bom? Então vamos lá. A BNCC de 2020 ela veio para regulamentar, tá? As estratégias, as dinâmicas de ensino. Nós trabalhamos sempre com essa perspectiva de apresentar uma reflexão inicial. Nesse caso, é do professor Paulo Freire, saudoso professor Paulo Freire, que é a seguinte: não é no silêncio que as pessoas se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação, reflexão. Quer dizer, o raciocínio voltar sobre si mesmo. Mudar é sempre muito difícil, mas é possível. Essa é uma grande lição do mestre Paulo Freire. Quanto à Base Nacional Comum Curricular e o Ensino de História. Nós partimos de um pressuposto bem simples, tá? É o que a base nos informa, que todo conhecimento sobre o passado é também um conhecimento do presente elaborado por sujeitos distintos por distintos sujeitos. Nesse sentido, as questões que nos levam, as razões que nos levam a pensar a história como um saber necessário para a formação das crianças, jovens e adultos na escola são aquelas que se originam no tempo presente, sempre no tempo presente, que é essa relação contínua entre o passado e o presente. O passado deve impulsionar a dinâmica do ensino-aprendizagem no ensino fundamental, principalmente nos anos iniciais. É aquele que dialoga com o tempo atual, sabe? No sentido de que esse passado deve dialogar com o tempo atual o tempo inteiro. Quando nós pensamos, por exemplo, na família das crianças. Você tem a criança, você tem os pais, você tem os avós, você tem os tios, você tem os bisavós em alguns casos. Tá? Então isso dá uma certa noção de tempo histórico. A fotografia é muito interessante nesse sentido. As fotografias da família que se tornam históricas, porque há fotografias que têm 30, 40, 50 anos. De qualquer forma, o nosso interesse aqui, seguindo a BNCC, é pensar que um objeto, por exemplo, um pilão, né, que eles diziam pilão de socar arroz, né, assim como um tear, eles só se tornam documentos quando são apropriados por um narrador. Que aí esse narrador vai conferir um sentido a esse objeto, não é? E ele se torna um documento, tornando-o cada vez mais, tornando-o capaz de expressar a dinâmica da vida das sociedades no período em que esse objeto era utilizado com frequência. Aí nós mostramos aqui alguns objetos históricos para se ter uma noção do que estamos falando. Primeiro vem o vinil, a lógica está mudada aqui. Depois nós temos a fita cassete, depois que vem o disquete, aí vem o CD, vem os pendrives, enfim. Tá? E aqui tem a TV, né, uma TV antiga, um rádio antigo da década de 1950, uma vitrola também de 1950 que tocava o long play, não é? Um computador muito antigo, um aparelho de telefone fixo antigo e um aparelho celular. Quer dizer, esses objetos representam uma época, representam um período e em sendo esse período um período social, um período histórico, ele faz referência direta à vivência, por exemplo, dos pais, não é? Dos avós, talvez aqui também dos avós ou dos bisavós, aqui seguramente dos bisavós, também dos bisavós, quando pensamos a vitrola, não é? Esse computador é da década de 70, então é nesse sentido que os objetos devem ser trabalhados e apresentados às crianças. Portanto, o que nos interessa no conhecimento histórico, segundo a BNCC, é perceber a forma como os indivíduos construíram ou constroem, com diferentes linguagens, suas narrativas sobre o mundo em que viveram e vivem, suas instituições e organizações sociais. É nesse sentido que quem está no presente
parte de questões que lhe deixam inquieto, né? Que são inquietantes e retornam ao passado. Então, viveram e vivem. A história, ela constitui uma correlação de forças, de enfrentamento, de produção de sentidos e significados, constantemente reinterpretados, o que suscita sempre outras novas questões e discussões. Não há um fim da história, não há uma verdade final. O que há são versões que são modificadas, reinterpretadas, na medida em que surgem documentos novos, fontes novas. Bom, quanto à escrita da história, fazer história, segundo a BNCC, é parte da constituição de um sujeito. E o que vai trabalhar é com o conhecimento de um outro sujeito, semelhante ou diferente. Ou vai mais à frente tentar conhecer outros povos. Enfim, conhecer o mundo em movimento e transformação. E aqui algumas imagens, né, relativas aos trabalhadores, aos historiadores. São duas imagens que nos remetem a essa profissão. Tá? Inúmeras configurações do eu, do outro e do nós, em tempos e espaços específicos, saberes, conflitos ou conciliações. Essa é uma questão muito simples que as fotografias podem ajudar bastante, fotografias de família, não é? Para pensar o eu da criança, tá? E em pensando o eu, se pensa o outro, que são os pais, os avós, enfim, quem estiver representado na foto, e na medida em que há esse laço de parentesco, esse laço consanguíneo, se pensa o nós, sabe? O nós, a família, né? Em tempos e espaços específicos e distintos às vezes, sabe? Por exemplo, uma fotografia da década de 1970, uma fotografia da década de 1950, uma fotografia da década de 1990, enfim, até chegar nessas fotografias da atualidade. E tudo isso reverbera em saberes, em conflitos familiares, em narrativas e em conciliações. Tá? Então, é uma ferramenta muito interessante e positiva para se ensinar a história para as crianças. Para o ensino de história, é fundamental considerar as diferentes fontes e tipos de documentos, sejam escritos, etnográficos, materiais, imateriais, a compreensão da relação tempo-espaço e as relações sociais de origem ou originárias. Tá? Escritos você tem diários do século XIX, por exemplo, diários da década de 50, 60, 70, iconográficos, não é? Que podem ser as fotografias, as imagens, né? Materiais que podem ser, por exemplo, os celulares, as TVs antigas, o disco de vinil, e também os imateriais que têm um sentido muito mais simbólico, tá bom? Para as crianças eu acho que está de bom tamanho assim. O mobiliário, por exemplo, os instrumentos de trabalho, a música, todos esses objetos carregam em si a experiência humana e definem um contexto, um período específico da história, uma mentalidade, um imaginário, uma condição de vida, uma forma de viver. As formas específicas de sua produção, consumo e circulação, tanto de objetos quanto de saberes, eles podem ser percebidos a partir desse imaginário e desses instrumentos de trabalho, tá bom? E da música, por exemplo. A utilização de objetos materiais pode auxiliar o professor e os estudantes para colocar em discussão o significado desses objetos, estimulando a produção do conhecimento histórico, tanto no estudante e a ressignificação desse conhecimento para o professor. Assim, os estudantes e os professores, ou os docentes, desempenham o papel de sujeitos do processo de ensino-aprendizagem. Eles adquirem um protagonismo nesse processo de ensino e de aprendizagem, assumindo uma atitude de historiador, ou uma atitude historiadora, diante dos conteúdos que são propostos, em um processo adequado ao ensino fundamental, que seja adequado ao ensino fundamental. E aí é preciso deixar bem claro que uma coisa é pensar isso na perspectiva do ensino fundamental, outra coisa do ensino do fundamental 1, outra coisa do fundamental 2, outra coisa do ensino médio e outra coisa do ensino superior. No nosso caso aqui, a preocupação é com o fundamental 1, do primeiro ao quinto ano. Bom, então, interpretando os objetos. A identificação, comparação, interpretação e análise de um objeto estimulam vários questionamentos. De que material é feito? Como foi produzido? Sabe? Para que serve? Quem o consome ou quem o utiliza? Seu significado se alterou no tempo e no espaço?
Como descrever esse objeto? As análises são sempre as mesmas ou não? Por quê? Essas e outras perguntas auxiliam, ajudam na identificação do objeto em estudo e indicam uma série de novos saberes. Por exemplo, de que material é feito o pilão, madeira, não é? Como foi produzido nos tempos antigos com machado e formão, tá? Quem o consome? Obviamente, as sociedades daquele período específico, e assim por diante. Bom, isto posto, nós temos a questão de como ler os objetos. Diferentes formas de percepção e interação com o mesmo objeto, sabe? Há diferentes formas de percepção e interação com o mesmo objeto. Depende de onde você está olhando, depende da abordagem, depende do problema ou da percepção que você se lança a estudar, a ler esse objeto. A compreensão da história, é possível compreender a história, é possível perceber as mudanças que se verificam no tempo, no espaço, nas relações sociais, a partir desse objeto. Depende da pergunta e de como você vai contextualizar esse objeto. São possibilidades múltiplas, não é? E se nós temos uma variedade de objetos que sobrevivem ao desgaste do tempo, porque o tempo consome tudo e todos, não é? Nós temos também múltiplas potencialidades de ensino-aprendizagem. A questão é, em que medida que estamos dispostos a utilizar as metodologias ativas para encaminhar esse tipo de processo de ensino-aprendizagem, utilizando esses instrumentos, esses objetos, dentro de dinâmicas adequadas e apropriadas. Bom, vamos pensar aqui o pilão antigo. Tá? O pilão, por exemplo, ele servia para preparar a comida, não é? Limpar o arroz ou descascar o arroz, enfim, a carne, macerar a carne para fazer a farofa, enfim. E depois ele se transformou em objeto de decoração. Eu, inclusive, tenho em casa, mas não é desse antigo, infelizmente. É de um bem mais moderno. Tá? Mas que significados o pilão carrega? Sabe, minha mãe utilizou, minha avó, minha bisavó, certeza. Tá? Eu mesmo cheguei a utilizar nos idos da década de 70 para ajudar a socar arroz, a socar amendoim, para fazer doce, enfim. Tá? Que sociedade a produziu? No Brasil, fundamentalmente as sociedades rurais. E em todas as cidades onde temos o ensino básico, Fundamental 1, educação infantil, você tem regiões rurais por perto, sabe? O campo está logo ali, não é? Quem utilizava e utiliza? Bom, eu já disse, não é? A sociedade das décadas de 60, 70 e retrocedendo até os anos de 1800, 1700, eles usavam o pilão. O pilão é muito antigo e tinha uma função muito importante na lógica, na dinâmica da casa, tá? Sobretudo no que se refere à alimentação. Vários alimentos são preparados a partir do pilão. Sabe? A ideia é de preparar comida mesmo. Tá? Qual era a utilidade da cozinha? Bom, pelo óbvio, não é? Ele era fundamental na cozinha para quase tudo que se fosse preparar da culinária. Tá? Que novos significados lhes são atribuídos? O significado de decoração, estético, por exemplo. Mas às vezes tem pessoas que utilizam o pilão. Não esse, né? Que tem a mão de pilão e tem um pilão. Mas é um pilão mais moderno, mais uma estética um pouco diferente. Tá? Bom, por quê? Por saudosismo, por conta da tradição, por um simbolismo em função da memória e das lembranças que nós temos, eu particularmente, não é? E nesse sentido, a comparação em história faz ver melhor o outro, aquele que veio antes de mim, ou aquele que viveu concomitantemente, simultaneamente comigo na década de 70, tá bom? Bom, a contextualização, sabe, do pilão, por exemplo, é uma tarefa imprescindível para o conhecimento histórico. Quer dizer, como que nós vamos localizar a origem do pilão? Vamos ter de retroceder ao período colonial, tá? Porque a função dele é muito importante, relevante, volto a dizer, na feitura, na alimentação das pessoas, sobretudo na cozinha. Tá? Bom, localizar situações e lugares de um evento, um discurso ou um registro da atividade humana é fundamental.
em termos de contextualização, para evitar a atribuição de sentidos e significados não condizentes com uma determinada época, grupo social, comunidade ou território. É o que nós chamamos de anacronismo, não é? Dizer, por exemplo, que o pilão é algo da década de 70. Não, não é. Isso é anacrônico. Tá? O pilão vai surgir antes de existir o Brasil, já existia o pilão. Tá certo? Enfim, não é? E a interpretação? O exercício de interpretação, nessa perspectiva que nós estamos falando, de metodologias ativas, de um ensino mais lúdico, constitui um exercício que permite compreender o significado histórico de uma cronologia e realizar a composição de outras ordens cronológicas, sabe? Nesse sentido, é preciso atribuir um protagonismo ao estudante. O estudante não é passivo, ele tem de ser ativo. Tá? Ele tem de visualizar e, na medida do possível, tocar nesses objetos que nós nos referimos aqui. Essa prática explicita a dialética da inclusão e da exclusão e dá visibilidade ao questionamento, ao seguinte questionamento. O que torna um determinado evento um marco histórico? O que é histórico? Não é? Uma comida é histórica? Sim. Um utensílio da culinária, sabe? Ou da cozinha é histórica? Sim. Tá? O que determina é, sobretudo, a interpretação. Sobretudo, o olhar do historiador, o olhar que investiga, o olhar que busca sentido, o olhar que quer compreender, o olhar que estabelece correlações, o olhar que percebe que esse objeto, sabe, que esse documento, ele é parte da vida, ele é parte da minha vida, mesmo que seja 200, 300 anos. A análise, não é? Em que ponto que chegamos à análise? A análise pressupõe problematizar a própria escrita da história e considerar que, apesar do esforço de organização e de busca de sentido, trata-se de uma atividade sempre inconclusa. Não há um fim para a interpretação, não há verdade final absoluta. 2 mais 2 são 4. Até porque nem sempre 2 mais 2 são 4. Às vezes você junta 2 pessoas aqui, 2 ali, elas brigam e se matam e sobra uma, ou não sobra nenhuma. Tá? Então, a lógica das ciências humanas é um pouquinho mais à esquerda. Assim, um dos objetivos da história no ensino fundamental é estimular a autonomia do pensamento e a capacidade de reconhecer as ações dos indivíduos em sua própria época, seja para preservar ou para transformar hábitos e condutas. E, nesse sentido, é fundamental que o estudante, o discente, a criança, ela seja protagonista desse saber, desse aprendizado. Não dá para deixar a criança como um ser passivo. Isso é fundamental nesses tempos atuais. De qualquer forma, então, né, em uma tentativa inútil de conclusão, nós diríamos o seguinte: o que é importante? A busca de autonomia exige reconhecimento das bases da história, tá? A saber, a natureza compartilhada do sujeito e do objeto. Por exemplo, a fotografia que se mostra para a criança. Tá? Ela é compartilhada na medida em que a criança reconhece o seu avô, ou reconhece a sua mãe criança, ou seus pais crianças. Tá? O conceito de tempo histórico é fundamental em seus diferentes ritmos e durações. O tempo histórico do bisavô, o tempo histórico do avô, o tempo histórico da avó. E, nesse sentido, aquelas imagens das TVs, por exemplo, que você tem TVs que são específicas de cada década, desde 1950 até a atualidade, não é? Elas são representativas, elas estabelecem um vínculo, um elo, uma ligação com aquele recorte histórico da década de 1970, por exemplo. Tá? A concepção de documento como suporte das relações sociais. A fotografia é um documento e ela simboliza essas relações parentais, por exemplo, e que ligam essa criança a outros tempos, a outras décadas, a outro século, no nosso caso especificamente ao século XX. Tá? As várias linguagens do ser humano para se apropriar do mundo. Por exemplo, como que se falava na década de 1970, e aí eu já me lembro, como se falava em 80, 90, 2000, 2010, 2020.
como que se fala hoje. Tá? Então, isso é fundamental, essas várias linguagens, o conhecimento e a concepção, a percepção de que essas várias linguagens são significativas e representam épocas distintas, tempos e ritmos distintos de duração histórica. Tá? Enfim, pessoal, percepções que respondem ou respondam aos desafios da prática historiadora presente dentro e fora da sala de aula. Essa é a questão mais relevante. Como que vamos pensar, então, essa prática, sabe? Dentro e fora da sala de aula. Essa é uma questão muito relevante e que nos preocupa muito, porque não é o que se percebe hoje em dia. O que se percebe é que as pessoas tendem a abrir mão desse farto conjunto documental de fontes que fazem parte da vida dessas crianças. Tudo bem? Então é isso. Eu espero que essa introdução à BNCC possa ser útil para todos vocês. Nós paramos por aqui. Uma boa tarde.